Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Interd Música. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e nesta edição vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz com o Fred04 da Mundo Livre S.A., que fala sobre Walking Dead Folia, novo disco da banda pernambucana. Mas antes eu converso com Yuri Castelfranco, professor de Sociologia da Ciência e da Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fala sobre, entre outros temas, da difusão das chamadas fake news, o que está por trás da produção desse tipo de comunicação de desinformação. O que leva as pessoas a divulgarem informações e notícias falsas? E quais as maiores dificuldades no combate às chamadas fake news? Porque as pessoas divulgam, né? Tanto informações erradas ou até notícias falsas e calúnias. Em primeiro lugar, tem pelo menos dois tipos grandes, né, de maneiras de veicular desinformação. Na área de pesquisa, a gente distingue, por exemplo, misinformação de mal informação, ou seja, misinformação, os ingleses, é uma informação incorreta, mas não necessariamente transmitida em má fé. Ou seja, você pode estar errado, você pode acreditar numa coisa errada, numa coisa imprecisa e divulgá-la. E malinformation é quando você, de propósito, quer atingir alguém, quer prejudicar alguém. E aí, nesse caso, nem necessariamente a informação precisa ser falsa. Você pode, por exemplo, revelar notícias eventualmente verdadeiras, mas com o objetivo de destruir uma pessoa, por exemplo. Então, vamos distinguir quem faz isso em boa fé de quem faz isso em má fé. Então, as pessoas em boa fé, em geral, compartilham com base em emoções primárias. Então, a desinformação é muitas vezes construída de propósito para incitar dentro de nós, mobilizar emoções primárias. Então, é medo, é raiva, é indignação, é ódio, são feitas de propósito para isso, para destruir a confiança e a possibilidade de convívio social, de diálogo e tal. Então, muitas pessoas divulgam isso ou porque sinceramente preocupada, né, uma notícia que finge algo muito grave, muito perigoso está acontecendo, então você quer avisar seus parentes, seus amigos de se precaver e tal, ou porque a informação, a desinformação, parece vir de fontes com que a gente concorda moralmente ou politicamente. Então, normalmente a desinformação aponta a terríveis culpados, malignos, que estão tentando fazer mal à humanidade ou ao Brasil,
E quando a fonte te parece compartilhar com suas raivas, odiar os mesmos grupos que você odeia, você tende a achar verdadeira. Muitas pessoas raciocinam até meio superficialmente, tipo, eu não chequei, mas parece verdadeiro, porque fala mal daquela pessoa que eu já sei que não presta, ou daquele partido, daquele grupo, daquele movimento social que eu já sei que não presta. Então muitas pessoas têm uma atitude um pouco superficial de que, bom, talvez não seja verdade, mas mesmo que não for verdade essa, com certeza alguma outra coisa terrível sobre essa pessoa ou esse partido deve ser verdade, então vou divulgar. Então participam, digamos, de uma luta em que você se sente confortado, justificado, se sente do lado certo, moral e político, né? Então muita desinformação é feita para meio que aliciar e consolar a gente em nossos preconceitos, e nosso ódio, nossa raiva, e fazer sentir que estamos, na verdade, certos em nosso ódio, nosso preconceito. Bom, fora pessoas que compartilham mentiras e notícias falsas, né, por desconhecimento, ignorância, há aquelas que as fazem de forma deliberada, né, como explica o professor e pesquisador da UFMG, Yuri Castelfranc. Agora, a grande produção, né, então, diferenciando quem difunde em parte em boa fé, ou porque está assustado, indignado, ou porque acha que está em jogo uma guerra moral e política, né, de quem produz essas coisas, né, as máquinas, as fabricantes de mentiras, são grupos organizados com acesso a recursos, não são ignorantes, têm alta escolaridade, e então esses que fazem isso em má fé, que são os grandes motores da desinformação, os grandes produtores, fazem também por vários motivos. Em alguns casos se trata de motivo exclusivamente monetário. Então, se você é um influenciador digital, tem um portal, tem um canal de YouTube, muitos grupos se deram conta que dava mais clique, dava mais circulação, dava mais engajamento, e não se importa nem com o tipo de desinformação. Então, por exemplo, tem um grupo de jovens, adolescentes lá na Macedônia, na Europa, que na época da campanha eleitoral nos Estados Unidos se deram conta que quando publicavam mentiras estratosféricas sobre a candidata Hillary Clinton, recebia mais clique, mais compartilhamento e, portanto, mais dinheiro das redes sociais do que quando compartilhavam desinformação sobre Trump. Então decidiram compartilhar desinformação sobre a Hillary sem ter menor interesse no resultado da eleição nos Estados Unidos. Eles estavam só interessados em ganhar sua mesada, digamos. Então muitas pessoas produzem ou difundem desinformação por razões não tem muito interesse no tipo específico de desinformação que está veiculando. Em outros casos, sim, são grupos de interesse econômico maiores, são empresas que conseguem alavancar seus negócios caluniando, né, determinadas áreas da medicina, em vez que outra, né, vendendo, justificando certa terapia milagrosa, em vez que outra. Isso a gente viu muito agora na pandemia. E por fim tem, que é dominante, por exemplo, agora no Brasil, mas também na Itália, nos Estados Unidos é muito importante essa componente, razões estritamente políticas. Ou seja, grupos políticos, muitas vezes radicais e antidemocráticos, se deram conta que cavalgar, digamos, insuflar teorias de conspiração ou determinado tipo de desinformação agrega a sua base, né, ao redor do ódio, de construir um inimigo imaginário. Então, nesse caso também, nem sempre eles escolhem qual desinformação vincular com base no conteúdo dela. Às vezes, simplesmente é uma escolha tática, com base no que me permite ter mais eleitores mobilizados, engajados comigo. Então, o antivacinismo foi cavalgado por diferentes grupos e por diferentes razões em diferentes países. Não necessariamente ser anti-vax é uma coisa de direita ou de esquerda, mas em alguns países acabou se tornando a base, principalmente de um lado político em vez que de outro, porque grupos políticos decidiram instrumentalizar, né, transformar em arma política uma teoria em vez que outra. Então já foram usadas as teorias de conspiração
inverossimilhantes para ter eleitores. Por exemplo, na Itália, um partido político usou a teoria de que as triazinhas que saem, que deixam um avião a jato quando voa, né, que são de cristais de gelo, na verdade seriam terríveis substâncias químicas soltas de propósito na atmosfera para fazer adoecer a população, para manipular as mentes, para controlar a população. E isso não tem nada de político em si, nesse delírio, mas um partido na Itália usou isso explicitamente em sua campanha eleitoral, por exemplo. Então, são 3 razões para os fabricantes de desinformação. Moeda no bolso, interesse econômico mais amplo, ou seja, derrubar determinadas concorrentes ou vender seu produto. Isso é muito na área de saúde, medicina, por exemplo, acontece isso. Ou razões políticas, por exemplo, o negacionismo climático está muito mais associado nas pessoas à posição política do que ao nível de escolaridade, por exemplo. Os negacionistas climáticos não necessariamente são ignorantes, não sabem o que acontece. Tem motivos políticos para você defender a teoria de que isso seria uma farsa ou coisas dessas. Esses pontos já mostram por que é tão difícil o combate à fake news, ou seja, a desinformação, as fake news, não estão ligados só a um problema de falta de conhecimento das pessoas, ou irracionalidade, ou histeria, não é falta de informação. Pelo contrário, tem muitíssima informação e o objetivo de muitos desinformadores profissionais é impedir que as pessoas consigam escolher em que fonte confiar, construir um clima de suspeita, de desconfiança sobre todas as instituições oficiais que mediavam as informações, por exemplo, o jornalismo, por exemplo, as universidades. Então, o objetivo da máquina de desinformação em geral é construir a ignorância. A ignorância não é a causa que faz com que as pessoas acreditem. É o objetivo dessas máquinas. Elas fabricam pessoas polarizadas que querem acreditar em uma teoria da conspiração em vez que outra, que, portanto, se torna ignorante porque selecionam só as aparentes notícias que os consolam seu ódio, seus preconceitos. Ignorância não é só política, então não funciona se é feito só injetando mais informação nesse oceano de informação demais, na verdade. Então, o problema grande é a abundância comunicativa, não é a escassez. Então, o combate à desinformação tem que ser em várias frentes. É lógico que continua sendo importante a gente fazer a informação correta, é lógico que é vital o trabalho, por exemplo, das agências de checagem, mas não é suficiente. Tem que ter um trabalho de regulação político das plataformas, tem que ter um trabalho de alfabetização científica, informacional e tecnológica, né, tanto nas escolas quanto com os adultos e vários grupos sociais, e sobretudo tem que ter um trabalho de reconstrução desse pacto de confiança entre as instituições e os públicos. Isso, por exemplo, nos âmbitos das universidades, não pode ser feito só com a divulgação científica, no sentido de produzir um portal que desmistifica as notícias falsas, mas tem que ser feito com a extensão, por exemplo, ou seja, com políticas em que se trabalha junto com a população. É isso que constrói confiança, não apenas transmitir de cima para baixo as informações. Então, por isso que é um problema sério, não envolve só cientistas, só jornalistas, só as universidades, mas envolve um trabalho em múltiplas frentes. Muitíssimo obrigado ao professor Yuri Castelfranchi pela participação. Lembrando que esta entrevista também vai estar nas principais plataformas digitais. Lançado pelo selo recifense Estelita, Walking Dead Folia é o novo disco da Mundo Livre S.A., banda pernambucana liderada por Fred 04, que fala pra gente agora sobre as principais influências que culminaram na criação do disco. Então, vamos lá. Na verdade, quando o pessoal do Estelita fez o convite em plena pandemia, né, pra gente entrar em estúdio e tal, a gente não tinha pretensão de gravar um álbum. A ideia, inclusive, inicial era ser um EP de 5, 6 músicas no máximo, porque não tinha muito tempo que a gente tinha lançado o último álbum, né? Tinha sido em 2018, né? A Dança dos Não Famosos.
E não tinha material ainda para um álbum e não podia se encontrar, né? A gente estava fazendo só uma ou outra live porque não podia estar ensaiando direto, né? Pelo distanciamento social e tal. Mas eu tinha algumas coisas rabiscadas, né? Eu tenho um trabalho paralelo que às vezes eu me utilizo de muitas ideias do projeto Sanafabit, acabam se tornando a base de algumas faixas do Mundo Livre. Então eu tinha um material que a gente podia juntar com algumas coisas assim, sobras de outros discos e tal, para fazer um disco que não fosse tão conceitual, mas que fosse o disco de pandemia, assim, tal. No máximo um EP e tal, como eu falei. Mas à medida que a gente começou a juntar pelo menos a cozinha, né? Que a gente começou trabalhando só bateria, baixo e cavaquinho e às vezes guitarra, para não aglomerar a banda toda, né? E foi surgindo ideias de outras, assim, o noticiário da pandemia foi ficando cada vez mais impactante, teve a CPI da Covid e tal, e que foi servindo de inspiração para novos refrões e novas ideias e tal, que acabaram se tornando música. Então, como eu falei, a pandemia e os vários aspectos da pandemia, não só a questão da gestão das autoridades, né, que a gente fala muito da eugenia, do negacionismo, né, tem tudo, mas também tem um aspecto pessoal, por exemplo, Bluginho, Os Seres de Vidro. A inspiração foi a minha angústia de enfrentar o isolamento de forma solitária, né, que eu também, no meu caso, ainda teve o duplo desafio, né? Uma quarentena forçada e ao mesmo tempo solitária, porque eu tinha acabado de me separar, um casamento de 22 anos, à distância dos meus filhos, sem poder nem encontrar com eles, sem poder abraçar. Então, assim, tinha esse aspecto do isolamento e da angústia do isolamento solitário, no meu caso, também foi outro aspecto da pandemia que eu abordei, né? Então, assim, mas fora isso, tinha outras, por exemplo, a base o Conselho do Pastor Trans e tal, era uma música que eu já tinha composto antes da pandemia, né? E eu pretendia incorporar no repertório do Sanafabit. Então, assim, tem a ver com o contexto da milícia, né? Porque fala com um coronel Zuleide, que é uma amante miliciana, né? Tem a ver com o contexto do pandemônio que é a política brasileira neofascista, né? Mas não especificamente da pandemia, né? Mas já era uma composição anterior à pandemia, né? Então, assim, por exemplo, no caso de Baile Infectado, não, era uma base que já existia, né? Uma base de cavaquinho que eu já tinha composto antes e a gente não tinha trabalhado antes com a banda, mas que eu atualizei a letra. Então, teve casos também de que a pandemia foi uma inspiração para atualizar outras ideias musicais que já existiam, né? No geral, foi mais ou menos isso. Muita gente classificava o Mangue Beat como um movimento no qual havia mistura de ritmos pernambucanos com rock, funk, rap, né? Mas isso era algo que a Mundo Livre não abraçava nos primeiros discos. Em Walking Dead Folia temos uma ciranda, por exemplo, né? 04 relembra de outras incursões da banda por sons nordestinos e da popularidade da Mundo Livre entre o público mais jovem. Então, quando o Mangue surgiu, o manifesto e tal, a gente o Mundo Livre já tinha praticamente uma década de garagem, então já tinha uma linguagem muito estabelecida, consolidada, numa praia meio de pós-punk, new wave, com elementos de samba, né? E de samba rock, assim, tal, mas realmente fugindo da cartilha padrão, digamos assim, do que se convencionou chamar de
formato ou fórmula do Mangue Beat, né? Do Mangue Beat Roots, né? Então a gente já tinha essa linguagem, mas a gente foi incorporando aos poucos. Por exemplo, na própria Minha Galera, que é uma música do ano 2000, né, com uma faixa gravada no ano 2000, um disco Por Pouco, a gente incorporou ali um maracatu de baque solto ali, na versão que a gente fez de Minha Galera, embora com convidados, né, com o pessoal do Mestre Ambrósio, com o Comadre Fulozinha e tal, que foi uma versão que repercutiu muito e tal, meio que homenageando esses gêneros, né, e principalmente esse gênero do maracatu de baque solto, assim, e tal, e homenageando o Manu Chao também. Não é uma coisa que fosse algo que a gente rejeitasse, assim, e tal, mas a gente foi incorporando aos poucos. Por exemplo, a Dança dos Não Famosos, que é de 2018, tem ali aquele frevo, mas é um frevo eletrônico, né, que o velho James Brown já dizia, né? Então, assim, não é algo que a gente foi incorporando em doses homeopáticas, assim, nos álbuns da banda, mas calhou que a gente resolveu mergulhar um pouco mais nesse disco agora, não sei. Tem um lado que a gente tá achando bacana, é que as redes sociais e as plataformas digitais da banda têm mostrado que tem um público novo, uma molecada que tem idade para ser nosso neto até, filho, neto até, talvez, curtindo o Mangue, né? Foi impressionante a resposta, por exemplo, do lançamento do Guetanda Oia em vinil, né? Onde um selo de São Paulo licenciou e não havia ainda a versão vinil de Guetanda Oia e esgotou a tiragem antes mesmo de sair da fábrica, né? Então foi uma tiragem modesta, né, de 600 cópias, mas porque eles não apostavam que ia esgotar rápido, mas eles viram que foi uma decisão subestimada deles, assim, né? Então, pra gente também foi essa surpresa e pelas manifestações que a gente vê, né, nas redes sociais de uma molecada mesmo redescobrindo. Agora, por exemplo, já é a segunda vez que eu sou solicitado por editoras de material didático, grandes grupos de material didático positivo e outros da região sul, sudeste, incluindo no material de ensino médio, nas apostilhas, eu autorizei as editoras, como por exemplo o Manifesto Mangue, com a letra de Computadores Fazem Arte, tudo isso para material didático de ensino médio eu tenho autorizado cada vez mais. Então, a gente está notando, né, uma aproximação bacana dessa geração mais nova com o legado do Mangue. Então, talvez por conta dessa vibe aí, acabou que esse disco tem essas incursões em doses um pouco mais evidentes, né? Tem a ciranda, tem o coco, né? Então é isso. Que tem a participação de Jorge do Peixe depois de um bom tempo também. Tem Doralice, que é pernambucana também. Tem até esse lance de ter mais presença pernambucana, né? Do que em outros álbuns onde a gente já teve gente como Benegão, como convidado e tal. Nesse disco só tem pernambucano, né? Só corrigindo, eu tinha falado que o velho James Brown era de A Dança dos Não Famosos. Corrigindo, na verdade, Novas Lendas da Etnia Toshibabá. A faixa é de 2011, né? Então, só fazendo essa correção aí. No A Dança dos Não Famosos, na verdade, tem uma faixa também que a gente usa faia de maracatu bem pesada, né? Faixa que tem até a participação também de Doralice já naquela época, mas na época ela ainda era uma figura ainda bem emergente, ainda com muito menos expressão no cenário da música, e tem ela cantando com a gente essa música que tem um híbrido assim de piano, que eu toco piano, e tem o Pedro Santana fazendo uma alfaia pesadíssima, né? Fazendo essa referência também ao maracatu, né? Então, essa correção aí. O James Browse é de 2011, Novas Lendas da Etnia Toshibabá. Bom, no segundo bloco a gente volta com mais 04 e Mundo Livre S.A.
de música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e estou conversando com Fred04 da Mundo Livre S.A. sobre o novo disco da banda, o Walking Dead Folia. De autoria do artista Wendel Araújo, a capa do álbum chamou bastante atenção, e como se diz atualmente, nesses tempos de redes sociais, viralizou. Então, aí sobre a capa é o seguinte, aconteceu um processo até um pouco parecido com o que tinha acontecido na capa do Por Pouco. A capa do Por Pouco, eu tinha me apaixonado por uma foto do Sebastião Salgado, que eu tinha visto numa exposição lá no Sesc Pompeia. Era um ensaio mostrando um período que ele ficou na fronteira México-Estados Unidos, registrando, documentando o drama dos imigrantes, no muro americano, porque era um tema tabu, era um tema proibido, não se podia falar, não se podia muito menos mostrar que existia um muro americano. A palavra muro era muito repudiada por conta da questão do muro de Berlim, da queda do muro. Então, era um tabu jornalístico, era proibido falar e mais ainda mostrar que existia, sim, esse papo de Trump na campanha de que prometendo construir um muro. Eu fiquei indignado com isso porque o muro sempre houve, velho. Há décadas que existe um muro de aço, um muro que entra no Pacífico, entra no Atlântico. É por isso que são poucas as brechas onde sempre que há a ação dos coiotes levando pessoas assim e arriscando a vida, muitas vezes desaparecendo gente, morrendo, é porque são pouquíssimas as brechas onde não é possível construir o muro, que é sempre onde tem rios caudalosos, onde a fronteira é num rio caudaloso, áreas de deserto violento e tal, que são as pouquíssimas áreas, porque se não houvesse muro, eram milhões de pessoas passando, não eram milhares não. Existe sim um muro, mas esse muro era invisível pela mídia e era proibido falar. Então a gente quis usar a foto clássica de Sebastião Salgado, mas era uma editora muito complicada de conseguir contato, a editora que representava o Sebastião Salgado, o copyright dele, e eles passaram muito tempo e não responderam. Então a gente desistiu e substituiu por uma ilustração, que no caso foi do próprio Jorge do Peixe, que fez aquela imagem do Por Pouco, que tem a patrulha da fronteira e um imigrante correndo e tal. Então a gente usou esse artifício de ilustração para burlar, contornar uma situação onde a foto ficou inviável, No caso, é uma situação parecida porque eu tinha uma imagem que eu queria colocar na capa, que foi inspirada no título que eu cheguei, a partir de um certo dado momento que eu cheguei no título definitivo, que era Walking Dead Folia. Então, eu tinha essa ideia de ter um caixão e um cadáver, a maquiagem do Coringa, e essa blusa amarela com a legenda "Sorria, você teve alta", numa foto, E aí um possível velório, mas que ao mesmo tempo com alguma coisa que lembrasse carnaval por conta do título Folia, E aí, mas eu não sabia bem como resolver isso. A gravadora achou a questão da foto inviável, mas não por um sentido de direito autoral, cara, mas dessa vez pelo custo, porque seria muito caro essa coisa de conseguir um caixão, não sei o que e tal, e pá. A gente já tava com orçamento para a capa meio estourada, assim, por causa tinha tido já 2 sessões de foto. Então, a gente ia ficar meio caro e eles acharam, a gravadora também, que usar uma foto tão pesada, assim, numa capa de um disco de pandemia, onde tanta gente teve vítimas na família, entre amigos e tal, que foram vítimas. Eu acho essa coisa da foto uma coisa meio apelativa e meio pesada demais numa capa. E aí eu, mais uma vez, lembrei dessa alternativa para amenizar, que seria a ilustração, Que aí até compartilhei no WhatsApp com eles várias capas que eu achava maravilhosas, que eram de temas pesados, mas tratados de forma meio humorada, digamos assim, pela veia da ilustração, Principalmente capas de psychobilly, de rockabilly também,
de punk, né, que usa muitas imagens meio macabras assim na capa, e a ilustração sempre é uma alternativa. Então, velho, eles se convenceram e aí partiu dessa história. A gente até chegou a tentar contato com o Cristiano, que se tornou célebre alguns anos atrás com aquele pôster sobre o Dead Kennedys, e o contato que a gente fez, ele não estava com prazo, ele se interessou muito, disse que era fã. E ele não estava com prazo, ele disse que era fã da banda, se interessou e tal, podia até fazer um desconto, porque estava a fim de fazer um desconto no preço, tudo, mas a gente ficou preocupado pelo nível de demanda que ele tinha, e se ele ia poder cumprir o prazo mesmo, que a gente estava meio correndo contra o relógio. E aí acabou rolando essa alternativa de outros nomes possíveis, de preferência aqui de Pernambuco. Aí, felizmente, a gravadora já tinha tido outras experiências com o Wendel e já tinha utilizado, enfim, para cartazes, para outras coisas, e eu me encantei demais logo quando eu vi o traço do cara e fiquei impressionado com a agilidade, velho. O primeiro rascunho foi em coisas de minutos, assim, que, para minha surpresa, eu não esperava. Ele transpôs o velório para o carnaval de Olinda. Então, isso me remeteu a uma experiência, um episódio que eu vivi quando era moleque punk de Candeias. Uma das primeiras vezes que eu fui para Olinda no carnaval, todo paramentado de punk, de legendas antissistema e anticarnaval nas camisetas, inclusive mais para fazer contato com gringos, com o pessoal da Europa e tal, mas também para dar uma provocada naquele lance meio oba-oba do carnaval de Olinda, e acabei apagando na sarjeta e quase não me colocaram num caixão, que era um bloco underground do carnaval mais selvagem de Olinda, que era esse bloco que sequestrava as vítimas do carnaval over, né? Então, Renato é que estava como meu parceiro lá nessa visita ao carnaval, foi que me protegeu, ficou me vigiando ali na sarjeta para não dar nenhuma merda, e aí acabou evitando que eu fosse jogado num desses caixões aí. Então, isso me remeteu, caiu essa ficha quando o Wendel mandou o primeiro rascunho. Caralho, velho, eu não me lembrava mais desse episódio, e não foi à toa que esse cara acabou cruzando o caminho nessa capa aí. Foi para me relembrar daquela história lá, velho, de fazer essa conexão entre a loucura que é o carnaval underground selvagem de Olinda e a loucura o pesadelo que a gente vem vivendo nesses últimos meses, nesses últimos anos, né, desse pandemônio que se tornou o Brasil, né? Bom, eu pedi para 04 indicar e falar sobre 2 músicas do Walking Dead Folia. Então, ouça um comentário dele sobre as criações. Bom, as 2 músicas que eu acho que é interessante comentar, eu teria comentários sobre praticamente todas elas, lógico, mas os que eu acho que eu tenho um carinho especial, assim. Uma delas é Blue Jean e os Seres de Vidro, porque eu enfrentei a pandemia dentro de como um desafio duplo, né? É um duplo desafio. Primeiro, a angústia do distanciamento social, do isolamento, da quarentena e tal, da interrupção do trabalho, tudo, somado, né, potencializado. Outro desafio de ter ficado sem chão no sentido de uma separação, de um casamento de mais de 20 anos, né? Onde eu fui compelido, forçado a uma quarentena solitária, absolutamente solitária, tendo que lidar pela primeira vez com essa situação de solidão absoluta, e ainda num flat pequeno, né, sem varanda, e tendo que lidar pela primeira vez com obrigações domésticas que não faziam parte da minha rotina normal, né, como, por exemplo, preparar meu jantar, começar a sextar, entre aspas, nas sextas-feiras, começar a beber e eu mesmo ter que lavar tudo, preparar
lavar copo, lavar prato, essas coisas todas, que a gente fazia um ou outro fim de semana, né, quando casado e tal, a gente cuidava coletivamente, a família toda e tal, mas eu tenho que fazer isso, né, sempre sozinho e ainda bêbado, porque para poder encarar essa pandemia, eu também bebi mais para encarar a pandemia e a angústia da separação repentina também. Aí, velho, comecei a notar isso, que toda sexta-feira, como eu começava a encher a cara logo cedo, pela falta de trabalho, por não estar em turnê, por não estar trabalhando e tal, eu começava a sextar logo cedo, e quando dava antes do final da noite, com certeza tinha algum copo sendo sacrificado, né? Esses seres frágeis, transparentes, que de certa forma eu comecei a fazer essa metáfora, né? Como se eu estivesse descarregando a minha fragilidade com a situação, projetando isso nos copos, nos pirex, nos pires, nos pratos, né? Então, sempre tinha que acordar no sábado, tomando cuidado para não me cortar nos cacos aqui, que na verdade eram cacos da minha própria situação, assim, né? Então, foi uma metáfora interessante que eu transformei num post de Facebook, e aí alguém, né, os internautas começaram a dizer, cara, isso dá uma música massa e tal, pá. Aí eu passei um sábado justamente me dedicando a essa letra que se tornou, né, uma das músicas emblemáticas desse álbum, assim, né? Que fala começa falando, inclusive, do endereço onde aconteceu, né? Plantão Ilha do Leite, Rua Estado de Israel. Óbvio que é musicalmente mais meio que assim, um ode ao legado de Jorge Ben, que eu sempre tive como uma das principais referências como compositor, assim, e tal. Mas eu acho que combinava com um tipo de narrativa benjoriana, um episódio como esse, né? Falando dos cientistas do isolamento e tal. Enfim, essa é uma das minhas preferidas. E a mais longa e o maior petardo para mim do disco, que é essa parceria com o Jorge do Peixe, que contribuiu remotamente, né? Ele lá em São Paulo, que foi na verdade, a música se chamava originalmente Magnífico Aplicativo Universal. Ela surgiu primeiro de uma harmonia que eu tocava no meu projeto solo. A harmonia é do Sanafa Beat, né? Uma música que eu cantava nos shows mais intimistas do projeto Sanafa Beat, mas que eu resolvi dar uma repaginada na letra, comentando mais as coisas do momento da pandemia e tal também. E se tornou, quando chegou o teclado, porque é o seguinte, foi a primeira vez que a gente compôs os arranjos de forma completamente remota, né? A não ser a cozinha, que foi de onde partiram as primeiras bases, foi de baixo, bateria e às vezes guitarra, às vezes violão ou cavaco, né? Que foram as sessões de pré-produção, onde a gente nunca se reuniu a banda toda por conta, para evitar aglomeração e tal. Então, é um processo muito diferente, porque normalmente teclado fazia cumpria um papel preponderante na construção dos arranjos de forma coletiva já na pré-produção, e dessa vez não rolou. E o que acontece? Muita coisa aconteceu em termos de arranjo de teclado, principalmente, que foi a última coisa a entrar, que quando chegar com a roupagem do teclado, a música acabou ganhando uma dimensão, foi redimensionada, e começou para caminhos que a gente às vezes se surpreendia, né? Essa música mesmo, quando a gente mandou para Léo, eu fiquei até imaginando, porra, a música já tem muita coisa, a percussão tá preenchendo coisa pra caramba. O que é que Léo ainda vai conseguir colocar aí para preencher nessa música? Talvez nem precise de teclado, né?
Aí Léo, quando mandou, velho, ele até mandou uma mensagem, velho, eu me inspirei em Laranja Mecânica e realmente eu viajei demais, não sei se vocês vão achar muito over os teclados e tal. Meu irmão, quando chegou, caiu uma ficha que a música tava se tornando uma ciranda zumbi, velho. Então, bicho, isso me inspirou, inclusive, a mudar o título da música e nessa coisa de Walking Dead ciranda, e acabou se tornando o mote para um novo título do álbum, né? Que era o Walking Dead Folia. Então, velho, eu acho que é uma música emblemática também por isso, porque também achei a participação de Jorge inspiradíssima, sabe? Assim, os versos que ele colaborou, que ele construiu, que ele generosamente contribuiu são, para mim, muito certeiros, muito afiados. E para mim foi uma das melhores experiências dos últimos anos, foi ter acompanhado o processo de desenvolvimento dessa faixa e depois ver como ela ficou finalizada e pronta para lançar. Foi talvez a experiência mais enriquecedora de todo esse período que eu passei nos últimos anos de isolamento solitário. Inter-D, música e conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.